companheiras. O ministro cai ou não cai? Sai ou não sai? A notícia da tarde de hoje é que o ministro Moro, ministro da Justiça, diz que não continua mais no governo. Vamos ver o que é isso aí. Bom, boa noite a todos e a todas. Estamos começando mais uma live com um convidado especial hoje. Mais um convidado especial, que eu já vou ler aqui o roteirinho que me manda. Vamos lá? Bom, lembrando a vocês que hoje, pode ir lá, vai lá e compartilha a nossa página no Facebook. Para nos seguir no Facebook, Sindicato dos Químicos de São Paulo, @Sindicato Químico SP e @Hélio Rodrigues Químicos. No Instagram, @Químicos SP e @Hélio.Rodrigues13. O nosso camarada, companheiro, que a gente vai fazer um bate-papo hoje, é o Roberto Guido, ou Guido, é geógrafo formado pela USP e desde 92, então professor da Rede Estadual de Ensino e militante da APOESP, Sindicato dos Professores do Estado de São Paulo. Atualmente é secretário de comunicação da entidade e também secretário sindical do PT São Paulo. Muito modesto, ele não conta que é cantor e compositor, então está aqui o fato dele ter um condensador que acabou de falar comigo. Né? Deixa eu trazer aqui para a nossa live esse grande camarada, grande companheiro, Guido. Vamos lá. Boa noite, Guido, tudo bem? Tudo bom, Aaron? Prazerzaço estar aí com você, com os teus internautas, né? E é isso aí. Em tempos de coronavírus, nós temos que arrumar novos instrumentos mesmo para poder fazer a luta política, né? E que eu acho que, inclusive, depois da pandemia vai continuar também, porque até lugares que a gente não chegava, vamos chegar também com essas novas técnicas. Mas é um E deu prazer. para perceber, perceber que você... E trago um abração de toda a diretoria da POESP aí para você, né? Para toda a galera dos químicos, um sindicato combativo, um sindicato de classista, parceiraço aí, cultista, né? Então, trago um abraço de toda a direção da POESP aí para toda a diretoria dos companheiros aí dos químicos aí. Obrigado, Guido. A gente fica feliz. Agradece a você atender esse convite nosso para esse bate-papo. A última vez que eu encontrei com você foi naquele dia fatídico em frente à Assembleia Legislativa, em que o governo do Estado aprovou uma famigerada, inescrupulosa reforma da Previdência, que só prejudica o direito dos trabalhadores, e depois mandou a polícia sentar o cacete na gente lá, né? Bom, eu queria conversar o bate-papo contigo, Guido, você vendo aí esse cenário nacional, como é que você está enxergando tudo isso? O fato de hoje à tarde o governo, o ministro Sérgio Moro sair, diz que mantém, não sai. O que você está achando dessa conjuntura, Guido? Olha, eu quero crer que é o seguinte, João. Digamos, todo dia tem um fato novo, né? E um fato novo é um turbilhão de acontecimentos e um fato atropela o outro, e isso tem sido a dinâmica desse governo do Bolsonaro, né? O governo Bolsonaro, ele cada vez mais caminha para um isolamento, né? E de forma assim sistemática, e parece que de uma forma suicida, né? Uma hora é um enfrentamento com o Supremo, outra hora é um enfrentamento com o Congresso, outra hora é um enfrentamento interno, ele consegue brigar com os próprios ministros dele, né? E criando aí situações de confronto com os governadores, né? Então, ele caminha em passos largos para o isolamento. Quem está tentando, ao meu ver, dar uma segurada na situação é a ala militar, que cada vez mais ocupa espaços dentro do governo, né? E, ao mesmo tempo, a gente assiste aos ataques aos trabalhadores, né, através de mudanças na legislação. A gente assiste, né, o esgotamento do modelo neoliberal no Brasil e no mundo, né? Mas, inclusive, muitos ainda insistindo nessas teses, né? Um conflito da Casa Grande
que vai às ruas, de carro, para pedir que todos os trabalhadores e trabalhadoras voltem a produzir, colocando em risco suas vidas. É uma situação bastante complexa. Óbvio que já se tornou lugar comum dizer que, após essa pandemia, nós não vamos estar numa mesma situação. É verdade, mas isso me parece meio que óbvio. O que não está claro é qual direção tanto o mundo quanto o Brasil vai tomar, né? Porque o que se abre na perspectiva aí pós-pandemia é porque você tem o quê? Você tem uma crise econômica mundial. E aqui você tem uma crise econômica que tem rebatimento mundial, mas também provocada, né, pelas políticas internas. Você tem uma crise econômica, você tem uma crise política, né? Você tem uma crise ambiental, agora você tem uma crise sanitária. Portanto, é um somatório de problemas que é óbvio que o capitalismo vai ter que sair de uma forma diferenciada. Agora, isso quer dizer que vai favorecer a classe trabalhadora, né? Vamos ter o fim do liberalismo, mais Estado, qualquer coisa assim? Não, necessariamente não. Nós vamos ter um processo de intensificação de luta, né? Não tenho dúvida com relação a isso, que abre possibilidades para que nós desmontemos a farsa do neoliberalismo, que nós derrotemos a crise política que está em evidência com o fascismo, né? Mas existe a possibilidade também de um arrefecimento, né, dos ataques dos capitalistas e tudo mais. Então, eu acho que é uma situação em que nós, representantes e militantes, lutadores sociais e dos sindicatos e tudo mais, nós vamos ter que, assim que tivermos possibilidades, tomarmos as ruas, né? Agora tem essa impossibilidade real por conta da pandemia, mas não vejo outra alternativa. Tomarmos as ruas para que nós possamos fazer com que os efeitos desse somatório de crise resultem num outro nível de organização societária que não essa, que acaba prejudicando o meio ambiente, os trabalhadores, né? Prejudicando a sociedade como um todo. O governo Bolsonaro ele vai ter um fim, né? Desenvolvido, têm sido, né, barradas por iniciativas de outros poderes, né? Alguns chegam até a dizer que o Bolsonaro já não apita muita coisa, está na mão mesmo lá do general lá da Casa Civil. Qualquer que seja a questão, né, o problema é que nós precisamos derrotar Bolsonaro e as suas políticas, né? Derrotar Bolsonaro e o seu intento golpista, mas também os seus ataques. Nós estamos aí vendo uma situação. Oi, Hélio, cadê você? Não sei se eu estou no ar. Acho que estou, mas aí sim, para concluir o raciocínio, né? Opa, voltou? Tava assim. Voltou. Achei Deu que você uma, tinha caído. deu uma estremecida Deu aqui na uma... live, mas pode ir aí, Guido. Então, mas aí eu penso que é isso. Abre-se possibilidades para nós, da classe trabalhadora, como abre possibilidade também para o grande capital, né, para o setor financeiro avançar, né, para tentar reduzir ou aumentar, ou manter as suas taxas de lucro, aumentar as suas taxas de lucros ou manter. No caso aqui nosso, né, da educação, que milita na educação, e que tem muito a ver com a questão da saúde também. Nós já vimos enfrentando um problema desde a emenda 95 com o congelamento, né, dos investimentos em educação e saúde. Não é? Agora, essa questão dos investimentos, inclusive em saúde, estão se manifestando de forma mais contundente por conta da pandemia. Não é? Mas nós não nos esqueçamos.
o SUS tem segurado até o presente de combate à pandemia poderia ser muito mais bem feito se nós tivéssemos mantido os investimentos em saúde, em educação e saúde, né, que foram cortados, assim como também foi eliminado o programa que foi criado no governo Lula Dilma dos Mais Médicos, né, que mandou médico para dedéu embora e hoje eles estão fazendo falta. Nós estamos assistindo uma ineficiência brutal do governo federal no tratamento da crise, não consegue sequer atuar de forma coordenada para que os hospitais tenham equipamentos, respiradores, né, EPIs para estar trabalhando. Mas é isso. Eu acho que nós temos que enfrentar. Tem jeito. Na educação, o prejuízo também não vai ser pequeno, porque se alguém acha que vai, através de ensino à distância, aí carece fazer uma distinção, né? Eu não acho que exista educação à distância, né? Quem muito fala em educação à distância porque quer distância da educação. Você pode, eventualmente, ensinar coisas à distância, né? Utilizando as tecnologias. Ensino à distância, né, existe, mas educar, não. Porque educar exige uma visão de mundo, uma complexidade de mundo no intento do pedagógico de fazer a mudança da criança, do adolescente, implica ter um projeto político, né, pedagógico, e aí o ensino, as técnicas de ensino são estratégias, são táticas que se submetem a esses desígnios maiores da educação. Então, quem fala educação à distância realmente não conhece muito da educação. Podemos falar sobre ensino à distância, que existe, como qualquer técnica que existe. E aí, nesse bojo, feita essa distinção, né, nesse bojo da crise, se fala muito dessa questão do ensino à distância como uma possibilidade de substituir, né, o ensino presencial. Bom, para começar, né, tem a diferenciação que eu já fiz para começar, mas tem também, e sabemos que é impossível qualquer processo de alfabetização, né, utilizando os mecanismos de distância. Portanto, as séries iniciais, a educação infantil e séries iniciais, né, não pode, de maneira alguma, ser resolvido com essas novas tecnologias, processo educativo. Segundo, que é um problema gravíssimo, você não pode, a pretexto da pandemia, falar que vai oferecer ensino à distância quando parcelas significativas da população que se utilizam da escola pública, os filhos e filhas da classe trabalhadora, né, não tem tecnologia, não tem essa demanda através do ensino à distância, com as tecnologias da internet e tudo mais, né? Ou seja, você já parte aí de uma situação em que você não garante qualidade e isonomia de qualidade para todos os estudantes, por conta das próprias desigualdades econômicas que se traduzem em desigualdade de oportunidades. Então, esse é um segundo elemento. O terceiro elemento, que eu acho que também tem que ser avaliado, né, é que a educação à distância, ou ensino à distância, o ensino à distância, ele deve, sim, ser utilizado. Eu não acho que nós, professores, isso é uma posição, inclusive, nós lá da PUESP, nós não negamos, né, os avanços da tecnologia. Não se trata de negar os avanços da tecnologia. Mas você tem que saber que ele é um instrumento a mais daquilo que pode ser utilizado e que deve ser utilizado. Tá? Não pode instituir nenhuma. E aí a gente sabe que o Estado vai fazer os seus testes, suas possibilidades, um objetivo lá no final, na frente, não tenhamos dúvida, de eliminar custo. E eliminar custo quer dizer mandar o professor embora. Né? Assim como já vimos em outras áreas, vocês mesmos, né, no setor químico,
né? O setor bancário, né? A questão da tecnologia, ela vem cada vez mais tirando emprego, que a gente chama de estrutural. Mas no caso da educação, nós não estamos falando de produção. Como eu disse, nós estamos falando de um processo que demanda a presença entre professor e estudante. Aliás, como dizia sempre uma colega minha, para ser professor, para começar, tem que gostar de gente. Se não gostar de gente, não vai ser bom professor. Né? E essa questão da ensino à distância, nós estamos acompanhando, né? Estamos fazendo debate, estamos orientando os nossos professores como lidar com essa, porque, inclusive, tem a questão do assédio. O governo Dória, aqui no estado de São Paulo, que não se diferencia de Bolsonaro, do ponto de vista da divisão de Estado que eles têm. Certo? Eles compartilham da mesma visão de Estado. Né? Tem uma diferença agora, momentânea, que um defende um isolamento social, mais horizontalizado, né? E o outro não, e tal. Então, nessa polêmica aí, ou que se utiliza cloroquina, não usa cloroquina, mas do ponto de vista de divisão de Estado, né, eles foram eleitos, inclusive, com uma identidade programática muito grande, Bolsonaro e Dória. Então, o Dória, aqui, e através da máquina da Secretaria da Educação, tem promovido um assédio brutal para os professores, que também, quando eu disse que parte dos estudantes não tem as condições, equipamentos e tudo mais para tocar isso também é verdade para os professores. Os professores também, muitos não têm condição, né, ou quando são assediados para participar desses processos que estão aí em debate na rede sobre ensino à distância, né, eles têm que utilizar o seu próprio equipamento, né, têm que utilizar a sua própria rede. Então, é uma situação bastante caótica. Né? Nós temos acompanhado, criticado. Não se trata de negar a tecnologia, não se trata de negar a gravidade do momento que nós estamos vivendo, mas nós entendemos que, por exemplo, a Secretaria da Educação do Estado de São Paulo deveria, de imediato, chamar uma mesa permanente de debate, né? Mesmo que através dessas tecnologias de reunião, entre o governo, os professores e os estudantes, para poder ver como é que nós vamos lidar e pactuar, né, o enfrentamento dessa situação. Não só agora, como o retorno, a saída, o que deverá ser feito, de que maneira deverá ser feito. O governo não pode utilizar-se da pandemia e, de maneira autocrática, enfiar para professores e estudantes medidas que na verdade, né, servem mais para o governo Dória dizer na mídia que está fazendo, né, nós sabemos das suas pretensões eleitorais, do que, de fato, resolver o problema da aprendizagem de crianças e estudantes que estão aí, né, sofrendo, como todos, né, o problema da pandemia e da ausência de aula. O que eu acho, concretamente, assim, do ponto de vista, é que nós temos que pensar coletivamente. Não é possível o governo se eximir de um debate, né, com estudantes e professores para que tenham a melhor saída para isso. Portanto, é um pouco isso, né, para abrir a discussão. Estou vendo um monte de gente aqui escrevendo aqui do lado. Vamos abrir aí para a galera aí, ver o que... Vamos abrir. É até melhor para o pessoal, vai conduzindo o que a gente vai falando aí, né? Falando. Acho que é um caminho interessante que você pegou do ensino à distância, dessa ferramenta que ela é complementar, né? Ela não substitui nada. Se ela não for complementar, ela não vai, enfim, não vai ter nenhum sucesso. Eu sou daqueles que não consegue estudar se não for presencial. Não tiver um professor. E, aliás, no momento ali, principalmente quando a gente vai para pós, né? Que são aqueles momentos que o professor conversa com você no corredor. Parece que é o momento que ele, em poucos minutos, ele te dá a linha de muita coisa interessante para você fazer na vida. Eu tive um professor lá em Campinas, na pós que eu fiz, que ele, andando um dia
pelos corredores, ele pegou eu com um livro e falou: "Você sabe ler esse livro?" Eu falei: "Ah, pô, eu acho que sim, né?" Ele falou: "Vem cá, mas eu vou te explicar algumas coisas." Foi meia hora de conversa que até hoje eu olho para um livro totalmente diferente, como eu faço até hoje. E tem um monte de gente aqui na nossa se inscrevendo, falando, já falou algumas coisas que você passou por aqui. Você me escuta bem, Guido? Ótimo, tá perfeito aqui. Ó, teve Como já. se estivéssemos na mesma sala, inclusive. É que você também está com um condensador muito bom, aí já vi aqui. É É. um Rode, se eu não me engano, é um Rode, alguma coisa parecida? Não, tem três aqui. Esse aqui é um direcional que eu uso para lives aqui que eu faço de música. Mas eu estou usando um pequenininho aqui de mesa aqui. Esse também é muito bom. E tem um terceiro ali de voz. Eu sou enjoado com esse negócio de tecnologia de som, mas não sou um conhecedor. Eu acabo Vamos fuçando, né? fuçando, né? Vamos fuçando. Ó, deputado Luiz Fernando aqui manda um abraço para você, também está aqui na live. Tá? O Leon faz uma pergunta que você já respondeu. Defendemos a escola pública para os filhos da classe trabalhadora. Você acha que a experiência de EAD durante a pandemia abre precedentes para a privatização do ensino? Isso é uma pergunta boa do Leon, se você quiser responder já. Olha, não tenho dúvida, eu não tenho dúvida, porque o interesse das grandes corporações, né, de ensino no EAD não é de agora, né? Nós tivemos, inclusive, no período que a Bebel, hoje deputada estadual, mas na época ela estava no Conselho Nacional de Educação, né? Esses debates eram recorrentes e continuam sendo, né? Porque há uma pressão do setor privado de atender um filão aí do mercado, né? Através de EAD. No ensino superior, isso já é uma realidade bastante trágica. Trágico. Trágica, porque eu vou dizer para você, né? Aqueles que estão se formando, né? Muitas vezes nesses cursos, né, aligerados, feitos à distância, né, infelizmente, né, tem a sua formação bastante prejudicada, né? Isso é visível, né? E aí você tem, agora, foi aprovada a reforma do ensino médio no governo Temer, que já é uma chacoalhada, porque possibilita 30% do conteúdo do currículo, né, do ensino médio ser dado à distância. Não chegaram ainda ao ensino básico, né? Mas eu não tenho dúvida que, do jeito que as coisas andam, né, tem capitalista aí do ensino, óbvio, que interessado em todos os níveis e modalidades de ensino para poder implantar EAD, né? Eu acho, como eu disse, eu tenho discutido muito isso daí com os professores, que nós temos que garantir. Não se trata, como eu disse, de negar a tecnologia, mas se trata de colocar limites em que situações ela deve ser utilizada e como ela deve ser utilizada. De maneira complementar, de forma debatida e discutida com os sujeitos que estão envolvidos no processo de ensino-aprendizagem, tanto professores quanto alunos, né? Deve ser, as plataformas, as tecnologias devem ser de origem pública, com muita competência para poder elaborar, né, não só as plataformas, a tecnologia que vai viabilizar, mas também ajudar no processo de elaboração de conteúdo que deve ser feito pelos professores da rede pública. Temos condições de avançar nessa discussão, para, inclusive, escapar desse intento que a gente sabe que existe setores de privatização. Mas eu queria aproveitar que alguém, o Ari está aí também, valeu, Ari, mas eu tenho alguém aqui que falou. O Ítalo Cardoso também está aí, Guido, ex-deputado estadual nosso. A questão dos. Já foi, né, parlamentar aqui na cidade de São Paulo, gente boníssima. Então, mas assim, sobre os funcionários de escola, agora, neste momento, né, nós estamos
nós estamos com um problema sério, porque o governo do Estado vai para a TV, fala que está defendendo o isolamento social para fazer o contraponto político, inclusive ao Bolsonaro, bate na mesa que é para ficar em casa, etc. e tal, mas tem obrigado os funcionários da escola a ir trabalhar. Isso é um problema. E o que também é um outro problema é que, ao mesmo tempo em que a sociedade um piso, né, da base social, com problemas aí de renda e tudo mais, né, o governo do Estado vai cancelando contratos com os terceirizados, com os merendeiras e tudo mais. Né? Então, como eu disse, né, o governo Dória ele tem uma imagem que ele nas medidas que toma, ele é tão draconiano, é tão discricionário quanto o governo federal. Né? Por isso que, novamente, nós temos cobrado, né? Bebel tem, inclusive, falado muito conosco a respeito disso, seja lá no parlamento, ou seja aqui na POSP, né? Falando da necessidade dessa mesa de negociação para a gente debater, inclusive, essa questão, como é que faz? Vamos ficar mandando precisar aí de auxílio nesse momento trágico né, da história brasileira. Tem mais coisa aí? Tem o pessoal aqui, o Ariovaldo está aqui, grande camarada, o Ítalo Cardoso, o Ronald, a Débora também está aqui, a Maria Zilma está aqui. Bom, tem um debate que a Jordana aqui também fala, Guido, o governo do estado de São Paulo acumula um longo histórico de desvalorização da educação. Como está sendo o comportamento com os professores durante a pandemia? Isso aí é a Jordana. Olha, Deixa eu ver. É histórico. Eu só queria mandar também um abraço para a Verusca. A Verusca ela é uma sambista que era de Salto, agora ela está morando em Santos. Mas ela congrega lá toda uma galera de músicos lá que você precisa conhecer, viu? Samba de melhor qualidade. E ela está aí na live também. Né? Uma artista comprometida com a mudança social e tudo mais. Mas, então, de fato, Jordana tem razão. Né? O governo do PSDB ele vem há anos maltratando os serviços públicos como um todo. Né? A educação, a saúde. Né? E é óbvio que, a pretexto de enxugamento, de ajustes fiscais e, inclusive, dando gordos subsídios para a iniciativa privada através de isenção fiscal, renúncia fiscal, de uma forma, inclusive, despropositada. Né? Ele cria rombos, seja através da malversação de recursos, é o que a gente viu aí, né, nas obras do Rodanel, do metrô, né, no financiamento das campanhas eleitorais do PSDB, seja através de benefícios fiscais para o grande empresariado, né, e para a Fiesp aqui, né, que tem um peso no estado de São Paulo, o setor agrário, exportador agrário, né, cria benefício. E aí cria o tal do chamado problema fiscal. Aí quem é que vai pagar a conta? Vai pagar a conta a educação, vai pagar a conta a saúde. Isso tem sido, né, o samba de uma nota só, desde que o PSDB está aqui no governo do estado de São Paulo, que já vão lá para 30 anos. Não é? É impressionante como a dinastia tucana se consolidou aqui no estado de São Paulo, né? E vem permanecendo e fazendo o que bem entende. Por isso que nós não temos a mínima dúvida, né? O Dória ele é inimigo da educação tanto quanto o Bolsonaro. Né? A questão da defesa que ele faz do isolamento social horizontal, né, não esconde o fato de que a saúde aqui no estado de São Paulo poderia ser muito melhor se não tivesse os cortes que tem em saúde, se não tivesse os cortes. A educação
que nós, inclusive, temos aí nos resultados pífios da educação, né? Só não é pior por conta da dedicação dos professores e professoras que estão há muitos anos trabalhando com GIS e GUSP, e chega a ser até cômico, viu, Nélio? Porque nós estamos falando agora de EAD como se ele pudesse ser uma realidade, assim, ó, vamos fazer agora, já, porque tem a pandemia aí. Como é que vai fazer um negócio desse? O professor ele está lá na base. Quando tem giz, quando a escola tem giz, ele tem um giz para poder escrever e tal, né? Muitas vezes o material que ele vai fazer a prova com os estudantes, ele paga do próprio bolso, já dos seus baixíssimos salários. Isso é histórico. Você pode perguntar na periferia, né? Assim que acabar a pandemia. Não vai fazer isso agora, não. Acabou a pandemia, você vai conversar na periferia, pergunta para os estudantes como é que eles, né, lidam quando tem que fazer prova, como é que é, né? Tem vaquinha, quem é que paga, né? Então, historicamente, o PSDB tem feito que, além de pagar mal os professores, desvalorizar o funcionalismo público, ele também divide a conta de uma parcela dessa despesa com esses profissionais, né? Então, isso é histórico, né? Eu quero crer. O pessoal costuma dizer assim, não, mas São Paulo é um estado conservador. Não, não é necessariamente, né? Foram aqui que surgiram os grandes movimentos de trabalhadores na década de 70, 80, 90, e até hoje estão consolidados os maiores sindicatos de luta. Está aí o Sindicato dos Químicos, o Sindicato dos Metalúrgicos, o Sindicato dos Bancários, o Sindicato dos Professores, todos eles, né, aqui no estado de São Paulo. Aqui no estado de São Paulo se criaram as condições para você ter o surgimento de partidos fortíssimos de esquerda, em especial o PT, não é? A origem dele está aqui relacionada ao movimento dos trabalhadores aqui. Então, não é necessariamente, né, correto a gente dizer que o São Paulo é um estado conservador. Tem uma elite extremamente reacionária, né, que eu suponho que ela é, inclusive, mais reacionária do que outros segmentos aí, né, outras elites aí de outros estados. Mas aqui no estado de São Paulo, nós temos, aqui está o centro do negócio, né? Está a Fiesp, está a Febraban. Aqui que o negócio pega, não é? É aqui que pega. Mas isso não quer dizer que o Estado seja conservador. Nós temos plenas condições de, através da mobilização política dos trabalhadores, não é só a eleição. Engana-se quem acha que resolve as coisas só com a eleição. É a eleição também, mas é o processo de mobilização da classe trabalhadora que tem que continuar. Eu tenho, a despeito de alguns momentos de recolhimento por conta dessa crise, nós montamos um comitê de solidariedade nas subsedes. Nas subsedes da PUESP montaram em todos os... Nós temos 92 subsedes, 92 subsedes no Estado. Todas elas estão se tornando polos de comitês de solidariedade, mobilização de solidariedade, né? Essa é uma orientação política, que é o Conselho Estadual de Representantes da PUESP, com mais de 500 pessoas pelo Zoom. Você vê que louco, nós conseguimos fazer isso. Foi inovador para o sindicalismo da PUESP, né? Então, nós conseguimos tirar uma série de diretrizes na luta política, entre elas, essa questão dos comitês. E, no caso do nosso comitê aqui da capital, aqui da Sudeste Centro, da qual eu participo, né, eu tenho, por vezes, ido, né, à periferia levar as cestas básicas que a gente tem recolhido e tudo mais. Com todo cuidado, você põe as máscaras e tal, e vai, né? E a gente aproveita para conversar sobre política, né? Por quê? Porque a tal da reconexão que a esquerda tem que ter com a periferia passa por isso. Passa por você ter atitudes em determinados momentos que nos levam, inclusive, abre a possibilidade de você fazer, olha, isso aí que o Bolsonaro, o Dória estão fazendo é correto, tal, ser novos diálogos.
numa ligação que eu acho que precisa ser retomada. A gente já fez muitos debates sobre isso, sabemos dessa necessidade. Ô Guido, Fala. vamos falar um pouco para todo mundo que assiste a gente pela live, falar um pouco sobre quando a gente fala do professor. Eu fui formado em escola pública, tinha um professor que era concursado, né? Ele ia lá, prestava um concurso público e passava a ser professor. Professor de física, física, de matemática, matemática, português, português, língua estrangeira, que era o inglês, inglês. Esses governos que você coloca muito bem, esses governos com essa linha de usar a educação como mercadoria, e aí você coloca a educação nessa condição que ela está, reduzindo o máximo que pode, foi feita uma série de contratações diferenciadas, né? Eu queria que você explicasse para todo mundo que contratações são essas, porque eu me deparei com a contratação do professor, era zero, era O, né? Categoria O, que não tinha direito a absolutamente nada. Dá uma esmiuçada para a gente nessa forma de contratação que cristaliza o quanto esses governos de orientação liberal vêm destruindo a educação no Brasil. Eu quero crer que, viu, Hélio, que nós estamos dialogando com vários trabalhadores, é um momento oportuno. Nessa pergunta que você faz, ela nos oportuniza de fazer o seguinte debate, né? Por que você tem a estabilidade no serviço público? Né? Por que tem? Porque, às vezes, o trabalhador da iniciativa privada fala, não, mas o funcionário não tem estabilidade, não sei o quê. Eu não, estou submetido ao tacão desemprego. Acho que é bom a gente esclarecer algumas questões. Primeiro, não nos esqueçamos que até o final da década de 60, todos os trabalhadores brasileiros tinham estabilidade. Todos. O regime militar criou a possibilidade de optar, o trabalhador optar pelo tal de fundo de garantia. Né? Se ele optasse pelo fundo de garantia, né, ele abria mão da estabilidade. O problema é que aí o governo militar, que já queria acabar com a estabilidade dos trabalhadores, por pressão dos empresários, né, acabou criando uma situação em que, se o cara não optasse pelo fundo de garantia, não é? Se ele não optasse pelo fundo de garantia, emprego ele não ia ter. Aí, durante muito tempo, ficou aquela história, você assinava a opção do fundo de garantia lá, mas você estava sendo obrigado, né, a acatar o fundo de garantia. Agora já não existe mais a opção. Seja, na prática, o empresariado ele demorou aí de 69 até agora, foram 30, 50 anos para poder acabar com a estabilidade no setor privado de vez. Né? Acho que é um pouco isso. No setor público se manteve, mas se manteve por quê? Porque um debate você tem funções de carreira, né? Funções de Estado e de carreira que precisam não podem ficar à mercê do governo de plantão. Se muda o governo, eu mudo quem está trabalhando lá, etc. Tal, mando tudo embora e tal. Não. Certo? Algumas carreiras não podem ficar à mercê da vontade do governante de plantão. Por isso foi instituído o concurso público e a estabilidade. Não é? O PSDB aqui no estado de São Paulo, nesses quase 30 anos, sempre defendeu o fim da estabilidade e a defesa da possibilidade de mandar embora e contratar, e no caso dos professores, mandar embora e contratar o diretor, poder mandar embora e contratar professor. Né? Inclusive, uma das pensadoras intelectuais de educação, aí, se é que pode dizer isso, do PSDB, ela chegou já a escrever livros em que ela identificava, né, o problema do ensino brasileiro e da educação paulista
não nos baixos investimentos dos tucanos, que sempre foi, né, o determinante, mas na impossibilidade de poder mandar embora professor e tudo mais. Né? O que acaba acontecendo é que é o seguinte: esse governo, nós sempre tivemos uma POS, sempre teve que brigar para os caras fazer concurso. Né? E você sempre teve, nós conseguimos, e muito, através da luta política, diminuir muito o número de temporários na contratação de professores. Né? Mas ainda são muitos. Né? Numa rede de 220 mil professores, né? Nós temos algumas efetivos. Esses professores são chamados categoria O, que você fez referência, eles não têm estabilidade, né, como tem o efetivo, mas eles também não têm fundo de garantia, como tem na iniciativa privada. Eles estão naquele limbo, né? Eles estão naquele limbo, não está nem cá nem lá. Né? Aí eles são professores que agora eles são contratados pelo regime geral da Previdência, então eles estão submetidos ao INSS. Não, o servidor público ele é atendido pelo SPPrev, no caso da Previdência, ele é atendido na saúde pelo Hospital do Servidor, ele tem, né, um sistema à parte. Mas esse professor não, ele não tem as garantias do trabalhador da iniciativa privada, né? E aí aquilo que nós conseguimos conquistar, né, que são direitos históricos, né, como, por exemplo, a possibilidade de você ter a licença saúde preservada, para esses professores foram tiradas. Para o PSDB, o ideal seria que não fosse só essa parcela de professores. O ideal para eles seria que todos os professores vivessem nessa situação. O que acaba acontecendo, na prática, é que essas condições absurdas, né, de salário, de tratamento, de direitos e tudo mais, acaba fazendo com que muitos professores ou muitos estudantes desistam de fazer pedagogia e ser professor. Então, hoje, você concretamente tem um déficit de professor de física, é um déficit de professor de geografia, é um déficit, não tem professor disso, não tem professor daquilo. Aí os caras ficam criando, que nem fizeram na reforma do ensino médio. Então vamos contratar os caras que têm notório saber. Mas quem é que diz quem é que tem notório saber? Quem é que certifica que tem notório saber? Isso é para abrir apadrinhamento. Acabar com o concurso de estabilidade é para apadrinhar o seu. Ou seja, no caso do Bolsonaro, por exemplo, ele já apadrinhou a família inteira, né? Os filhos, tudo. Né? Então é isso. Né? Então, eu acho que o trabalhador, a trabalhadora, né, do ramo químico, os de outros ramos, que às vezes falam assim: olha, tem um negócio lá da estabilidade do funcionário. E depois, temos que ter claro também, tem dois tipos de funcionário público. Né? Temos nós, que é a grande maioria, né, que vive, né, com 2, 3 salários mínimos, né, 2, 3 salários mínimos. Mas tem aquela elite, quando a gente fala, às vezes o pessoal fala assim: tem elite do funcionário, tem mesmo. Né? Mas não é o caso dos professores, não é o caso dos trabalhadores da saúde, não é o caso dos funcionários de escola. Então, eu acho que é importante a gente, né, aproveitar esses canais para abrir esse diálogo. Beleza? É importante demais, Guido, saber disso. Enfim, a gente sabe, mas é importante que os internautas nossos aqui fiquem cientes de por que a gente fala que há uma destruição da escola pública. Não existe futuro para uma nação sem escola de qualidade, a gente sabe disso, não tem futuro. Se não tiver educação, se não tiver o ensino de qualidade, se não tiver. Enfim, a gente sabe que isso. Nós estamos fadados ao desastre como a gente está aqui hoje. Bom, tem um monte de gente aqui, você pode falar quem que você quiser aí, que seja. Se você está conseguindo ver. Eu estou vendo aqui o Ronald. O Ronald está falando das universidades particulares que estão aplicando o EAD a rodo.
É a maximização do lucro. Entendeu? Se eu consigo sair, esse é o problema que a gente fala, a privatização do ensino. Do ensino, É né? a fábrica de certificado, né? Uma fábrica de certificado. Né? Pode ver mais quem você quiser ver aí. Opa, só que ele falou que o meu áudio está baixo. Não sei, está baixo aí? Não, não está baixo, não. O seu áudio está muito bom pelo sinal. Tá Deve ter joia. um problema lá. É porque o Ronald é lá de Franco da Rocha, tem problema de vez em quando de Franco da Rocha, quando chega o sinal. Nós vamos falar com o Kiko, o prefeito de Franco, para melhorar o sinal da internet para o Melancia. Grande companheiro. Ó, Miguel Biaso também está aqui, mandando um abraço. Quer ver quem mais? A Shirley, a Rosa Dias Trindade. A Shirley concorda com você na intervenção que você faz. O Ismael Chagas, quando falar sobre a notícia, fale com clareza, objetividade, com firmeza para o Ibope, tá? Para dar Ibope. Beleza. Parabéns, Guido, pela iniciativa. Bom, o Ismael aqui faz umas intervenções, depois a gente liga para ele e tenta ver como é que ele pode nos ajudar mais sobre isso aqui. Ô, Guido, olhando agora um pouco, você está conseguindo rolar a barra aí de rolagem, Guido? Tá? Fica à vontade se você quiser fazer algum comentário que você tenha visto, que você acha importante. Eu estou esperando aqui o pessoal. O Baeta também, que é um assíduo aqui, frequentador da nossa live. Boa noite. Opa, já passou o Baetinha. Deixa eu ver se eu consigo aqui. Baeta, boa noite a todos. Eu esqueci o óculos lá em cima, Guido. Cinquentão é terrível, hein? Ó. Nossa. Ô, Guido, como melhora, Guido? Olha que coisa de louco. Bom, ele fala aqui, boa noite a todos. Vejo que o fascismo visto na América Latina, sobretudo no Brasil, é a intensificação do projeto neoliberal. Falta serviços para a população e, sobretudo, a repressão policial. É isso aí. Né? Vamos ver aqui o que o Henrique Santos. Salve, Hélio, muito importante a live, tá ok? A Maria também. A Débora, olá, boa noite, Guido. O funcionário já falou sobre isso, sobre as merendeiras, porteiros e administrativos que o Dória, o grande Dória, mandou embora sem nenhuma explicação, né? Cortou todos os... Ô, Guido, essa questão do auxílio que ele acabou dando só para 700 mil alunos, que trata sobre esses R$ 55, que, se eu não me falha a memória, quem brigou muito com isso foi a Bebel, que foi lá para cima. Exato. Então, rapaz, o cara vai lá, fala que está fazendo, que não sei o quê, mas por debaixo do pano, né? Ele vai passando a faca, entendeu? Vamos acabar com despesa que ele acha desnecessária. O seguinte, você ia ter essa despesa com merenda com os alunos lá. Não tem cabimento você, na pretexto de que os alunos vão ficar em casa, fazer o corte da merenda. Você pode transformar esses valores e repassar para o universo de estudantes que, na sua totalidade, em termos normais, são atendidos pelas escolas públicas. Ele quer fazer economia na catástrofe, ele quer fazer, né, a economia em cima do que não dá para fazer. Tá? Veja, pergunto a você se em algum momento, na crise aqui no estado de São Paulo, né, o governo do estado falou assim, vamos rever, né, as renúncias fiscais que tem para os empresários. Vamos ter que rever, né, a isenção de impostos que temos alguns setores aqui da economia. Ô, Guido, e a gente não consegue saber quais foram os empresários, né, que ele... E isso também, é uma completa ausência de transparência. Então, é um governo, né, irresponsável também. Né? O que nós temos assistido aí, na verdade, é um grande circo para ele se apresentar como um oposicionista do Bolsonaro. Mas é um cara que pegou o Bolsonaro a tiracolo aí na eleição, mas agora é nós, entendeu?
E agora ele quer se mostrar que não. Então é isso. Agora, o tratamento aos estudantes. E quem é que sofre com isso? É aquele aluno de classe média que às vezes tem. Então, por exemplo, eu leciono ali na Vila Mariana, minha sede é ali na Vila Mariana. Então, eu tenho uma parcela assim, de alunos populares, mas tem alunos que têm uma família com um certo padrão de renda maior. Mas eu pergunto para você, né? Aqui no Jardim Mini, aqui, ou lá em São João Clínico, ou lá no fundão da Zona Sul, certo? Que está a galera que precisa de comer, que está com dificuldades. Esse camarada, né, é que está sendo bombardeado pelos tucanos. Já é bombardeado na periferia, essa juventude já é bombardeada pela política de insegurança dos tucanos aqui no estado de São Paulo. Não é? Nós temos uma política de absoluta, completa de segurança. Você vai na periferia, né? Ninguém quer saber da PM lá. Por quê? Porque a PM, quando vai lá, orientada por isso, pelo comando, né? E a PM está lá para reprimir a juventude na periferia, assassinando negros. Gente que vai lá na Assembleia Legislativa brigar com o que está errado. Né? Aliás, eu tive a oportunidade de falar. Quando aqueles meninos que foram mortos, massacrados num baile que teve aqui em Paraisópolis, eu tive a oportunidade de conversar com um comandante da PM, que estava lá nós passamos um ano todo, quase véspera de Natal, dentro daquela Assembleia Legislativa, na luta contra a reforma da Previdência. Né? E aí eu falei para o general, falei assim, meu querido, vamos ter claro, é o seguinte, aquilo, né, da PM, o governador do estado tem responsabilidade. Não, mas não é bem assim. Eu falei assim, não é lógico que é bem assim, porque se fizeram a revelia do comando, é porque não tem comando. E se fizeram com conhecimento do comando, piorou. Não é? Porque é disso que se trata, é tão óbvio, sabe? Então, é o que você tem assistido esses anos todos aqui no estado de São Paulo. Quer dizer, você não dá educação, você não dá saúde e a segurança que você dá para os jardins. O jardim, não, mas não é um jardim na Camura, não é um jardim Ângela. Você dá segurança para os jardins ali. Né? Então, infelizmente, é isso. É um governo classista, né? Atende os interesses da classe dominante e, nesse sentido, faz essa reflexão. Esse debate aí entre Bolsonaro e Dória é para inglês ver. É tudo farinha do mesmo saco, né? Do ponto de vista do que concebe o Estado, né? Como vem o Estado. Né? E vem em nós como pessoas que têm que ser cada vez mais socialmente. Né? Infelizmente, é isso. Você viu aqui a Shirley? A Shirley contratado Isso. Na verdade, por exemplo, quando a Lei 500, ela foi criada antes desse negócio de TO, V, Z, o alfabeto todo. Os temporários eram contratados pela Lei 500, né, assim chamada. Lei 500, que ela 500/74. Ela lá de 74, de professores com os mesmos direitos e as mesmas condições do efetivo. Né? A diferença é que o efetivo tinha um cargo, né? Ele passou no concurso, ele tem um cargo. O contratado pela Lei 500 tinha uma jornada, ele pegava as aulas e ele tinha uma jornada. Né? Uma jornada não, uma carga horária. A jornada quem tem é cargo. Pois bem, mas mesmo assim nós criticávamos, na época nós criticávamos a Lei
500, porque o que nós queremos, de fato, como eu disse, né? Uma carreira de Estado ser tratada como uma carreira de Estado. Né? E a gente sempre conseguiu enfrentar o governo e ganhar, algumas vezes, perder o objeto de crítica nossa, né? Pelos motivos que eu disse agora. Agora, chegou de um tal jeito a situação, eles criaram agora uma outra lei, que é a 836, para a contratação de professores, que prevê a contratação do O por tempo determinado, né? Que é uma coisa de louco. Isso é um problema também, porque como é que você prevê o professor? Aí depois, quando vence o contrato, ele tem que ficar fora da rede. O problema é que é o seguinte, já não tem professor, como é que você vai deixar o cara fora da rede? É uma lei também, né? A solução é fazer concurso. Mas o que eu quero dizer para você é que agora com a 836, a gente costuma dizer que ela está com saudade da Lei 500, que é aquela que a gente criticava, porque é o que a professora, que é a Shirley, né, está falando. A Shirley. Deixa eu colocar aqui de novo. A Lei 500 ainda tinha alguma coisa, com a 836 não tem nada. Né? Então, ela está corretíssima. Ok? Ô, Guido, antes da gente passar para as considerações finais, deixa eu aqui convidar os nossos internautas para as lives de amanhã. Deixa eu colocar aqui a chamadinha. Nós fazemos 2 lives, viu, ô Guido? Uma tarde e outra noite, né? O ministro Moro recuou, voltou, manteve. Óbvio. Ali é o seguinte, mas ele vai continuar escondido, né? Ele vai continuar escondido porque o negócio dele era outra. A função dele na história brasileira foi ser um larápio que botou a maior liderança popular na cadeia, para não participar da eleição. Esse é o papel que Moro vai ter, né? Já tem, mas vai ficar registrado na história por isso. É de uma insignificância. Aliás, como todo mundo naquele governo, é de uma insignificância, é de uma pequenez intelectual. É um analfabeto. Ele é um analfabeto. Não sei como é que virou juiz esse cara, entendeu? Não, ele tem problema sério. Você pensa que é só o Weintraub, que é ministro da Educação, que fala bobagem? Não, rapaz, ele fala conge, né? Como é que é? Tem conge, aquela coisa toda. É um analfabeto. É de uma pequenez histórica absurda. Então, não se esperava muito disso. Como diz aquele ditado, da onde não sai alguma coisa, é de lá que não vai sair mesmo. Né? Não se espera que vai sair algo de lá. E mais um episódio de lambança do Bolsonaro, né? O cara troca e vai. Amanhã à tarde, Guido, nós vamos estar com o Sossô, que é morador ali do Jardim Helena, do Itaim Paulista, quer dizer, de São Miguel. E a Cássia também, que é presidente da Escola de Samba Unidos de Santa Bárbara, do Itaim Paulista. Você que é uma das pessoas do samba, ela vai estar com a gente. E à noite, nós vamos estar com o nosso companheiro Zé Dirceu, amanhã, na live aqui à noite, com o companheiro Zé Dirceu. Mas eu queria te falar que hoje... O Zé Dirceu falou assim, quando o Bolsonaro foi eleito, ele falou assim, esse cara vai sentar lá, mas aquela cadeira queima. Agora eu olho assim e falo assim, aquela cadeira está fervendo, rapaz. Está queimando, está fervendo. Virou lá. E hoje, Guido, você, esse debate esclarecedor, essa sua capacidade de militância e competência de narrar os fatos com relação à educação, você que nós começamos essa história aqui no dia 20/3, você é o companheiro que está completando, e aqui eu vou tentar falar, a live de número 50, Guido. Olha aí. Você é o nosso personagem da live 50, cara. Obrigado demais por você estar aqui. Eu vou tentar falar corretamente, como me falaram que eu tenho que falar 50, né? É a 50ª live, rapaz. É isso aí. 50ª live. Então, essa aí foi a nossa 50ª live. Hoje... Você está gravando isso?
Né, isso fica tudo gravado, isso vai para o YouTube e vai ficar de eterno para a gente lá. Maravilha. Vitor, quero agradecer demais o pessoal que passou aqui pela barra de rolagem nossa, que, enfim, que foi articulando com você aí a posição com relação à situação da educação, e eu queria que você fizesse aí as considerações finais e agradecendo demais esse debate aqui, essa conversa muito boa contigo, que foi muito interessante para os nossos internautas, para mim também, que aprendo todo dia aqui nesse negócio, e aqui é um lugar de aprender, né? E como você falou, sempre lutando pelo servidor público. Minha mãe foi, durante 35 anos, servidora da saúde, né? Trabalhou 35 anos na saúde. Então, não é funcionário público, é servidor público, né? Bem diferente essas questões. Mas eu queria que você fizesse as considerações finais, meu amigo Guido. Então, eu quero agradecer essa oportunidade, como eu disse, trazer um abraço de toda a diretoria da PUESP, trazer um abraço da Bebel, né? Eu acho que uma hora ou outra você dá uma convidada para ela, porque ela vai falar também da luta, não só dos professores, mas da luta do parlamento lá que ela está. Estou convidando ela, estou atrás dela demais. Tá? Avisa ela que nós precisamos fazer. Então, só que é o seguinte, esses dias ela estava reclamando porque ela não para de trabalhar, né? Não para. Agora tem que trabalhar olhando o vídeo o dia inteiro, né? Então, ela tá meio negócio de vídeo. Aí que ela falou assim: agora é que eu fiquei com bode mesmo de educação à distância, não dá para abraçar, não dá. Mas é isso. Sessão online da Assembleia, né? A Assembleia continua funcionando. Continua, mas à distância. À distância. Então, um abraço para todo mundo. Eu estou vendo aqui o Tavares, meu companheiro professor lá da Sudeste Centro, ele veio prestigiar a live também. Um abraço para você, Hélio. Uma trajetória de luta né, que vai continuar, mas eu chamo a atenção, né, que as perspectivas não são positivas, não são boas. São perspectivas. Tem perspectivas para um lado da mobilização. Então, nós, assim que passarmos esse pico da crise, né, nós sindicalistas, e aí eu estou falando como também um militante partidário, né, do nosso sindicalistas aí, nós vamos ter que sentar e estabelecer como é que nós vamos, né, fazer o debate que tem que ser feito e a luta como tem que ser feito nas novas condições que vão ser estabelecidas a partir dessa crise, né? E a educação, é claro, ela vai ser um instrumento fundamental, porque todo mundo concorda que a educação é necessária para um projeto de desenvolvimento. Mas na hora que você fala assim, então tá bom, se você concorda que é bom para o projeto de desenvolvimento, tem que botar dinheiro. Aí sai todo mundo. Não, o único que eu vi, os únicos que eu vi fazendo assim, ó, vamos botar dinheiro nesse negócio aí, que é a educação que vai resolver, foi o governo Lula, foi o governo Dilma. Né? E foi o governo Lula que, inclusive, criou o Fundeb, né, que é um fundo para a educação básica toda, não era só ensino fundamental, como queria o PSDB, que estabeleceu que a riqueza do petróleo ia para a educação. Quem teve essa preocupação, de fato, né, com que a educação é um item fundamental de desenvolvimento, foi Lula e Dilma. Porque os outros falam assim, é importante, é importante. Então tá, então vamos botar dinheiro. Aí, não, levando da mesa, vai embora. Né? Então é isso que a gente tem que ter claro. Né? E não basta ter retórica. As pessoas falam assim, mas os políticos falam uma coisa e depois fazem outra. Não, nós temos políticos que falaram e fizeram, e tivemos políticos que falam e não fazem, ou fazem outra coisa, como é o caso do Dória, aqui no estado de São Paulo. Bolsonaro não. Bolsonaro, ele fala as bobagens, ele vai lá e faz, ele apanha e tal, não sei o quê. É um canalha assumido. Mas esse aqui, do estado de São Paulo, é dissimulado. Então, por isso que a gente tem que ter essas lives aqui para evidenciar, né, esses descalabros aí, tá bom? Mas um abraço para todo mundo, obrigado pela oportunidade e estou à disposição. Estou à disposição. Não só para o debate político, mas qualquer hora eu vou te convidar aí para uma live musical. Tá? Valeu, Hélio. Valeu, Guido. Obrigado. Valeu mesmo. Fica com Deus. Boa luta. A gente se encontra aí, se Deus quiser, daqui a pouco, nos fronte de novo,
fazendo um embate contra esse projeto neoliberal. Forte abraço, meu irmão. Valeu. É isso aí. Falamos aqui com o companheiro Guido. Acabamos de conversar aqui com o Guido, da POSP e do PT estadual, sobre o panorama geral da educação em São Paulo. Todos os investimentos que foram retirados da educação fazem muita falta agora. Os professores que não têm nem giz para trabalhar correm o risco de ter que voltar ao trabalho a qualquer momento, sem a menor condição de segurança para a saúde. Além disso, o governo propõe o EAD, o ensino à distância, sem oferecer tecnologia para os professores e alunos. A pandemia avança na periferia. Só hoje, São Paulo registrou 211 mortes. Mais uma vez, os trabalhadores são afetados. Mais uma vez, a educação pública agoniza. Mas venceremos. Estamos juntos. Até a próxima. Valeu, companheirada.